Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, naturalmente, narrado por Marcos, capítulo 5. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Diz assim: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos ouvir somente a Tua voz. Fala conosco, Senhor, comunica-se conosco através do Teu Espírito Santo. Nós possamos entender esse recado, entender o propósito dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu dei título a essa mensagem: restaurando a imagem deformada. E a nossa linha de pensamento para chamar para essa mensagem, eu disse: o afastamento de Deus nos causa deformações quase irreversíveis em tudo na nossa vida. Então busque a restauração enquanto há tempo. Essa é uma história que ela é rica em elementos do que Deus quer transmitir para nós. Interessante que eu fiz uma pregação, terminei um esboço de uma mensagem para hoje de manhã, né? Pregado hoje de manhã num dia, e 2 dias depois teve a outra. E ambas tinham esse cunho, onde a mãe de uma menina endemoniada ajoelha-se, clama para Jesus e pede que liberte a sua filha. E agora aqui, esse endemoniado clama, prostra-se e pede, né? Ou seja, tem misericórdia, não me atormentes. Isso é o espírito maligno falando. Mas eu queria fazer aqui algumas colocações primeiro, porque há muitos anos a gente ouve falar, e qual é a imagem que você tem? Que esse homem vivia nos sepulcros. Então a ideia é que ele vivia no cemitério, mas não é. Essa cidade, e eles chamam aqui os Gerazenos ou Gadarenos, e também Gergesenos, tudo isso é a mesma coisa, era de uma região chamada Gerasa. Ela estava a cerca de 60 quilômetros ali ao sudeste do mar da Galileia, e 2 quilômetros dessa cidade tinham uma descida, uma espécie de um precipício bem íngreme, e lá embaixo, não muito distante dali,
existia, podemos dizer, uma cidade, ruínas e sepulcros. Sepulcros de pessoas que morreram e já não estavam mais ali, não tinha talvez nem os ossos, mas enfim, mas era uma cidade em ruínas. E ali habitavam várias famílias. Então, a primeira coisa que chama atenção, e nós vamos entender o que Deus fala para nós como família, o que essa mensagem tem a ver como família. Ali viviam várias famílias. Certamente vivia também alguém, um solteiro, um single ali, ou dois ou mais, mas há famílias. Pessoas que estavam especialmente, diz o estudo, especialmente doentes, pessoas em estado deplorável, mas normalmente doentes, sem outros familiares, alguns com a sua mini família, separada dos demais familiares, e era um lugar muito triste, um lugar sem vida, um lugar destinado a mortos, pessoas que eram abandonadas, vamos dizer assim, pessoas que saíram do convívio sadio para estar naquele lugar. Ali haviam sepulcros. Esse homem vivia ali junto com outros. Há uma passagem na Bíblia de um leproso que, obviamente, quando a pessoa estava leprosa, ele tinha que viver separadamente. E há uma passagem que, quando Jesus vinha passando, um leproso lá, sai ao seu encontro pedindo a Jesus que o curasse. E eu toquei, que eu acho interessante ler as entrelinhas, e eu disse assim, como é que esse camarada burlou ali a segurança? E sai de um lugar onde ele tinha que estar ali, talvez vigiado, ou então, ó, não pode sair daí, você vai ser apedrejado, você não pode ficar perto das pessoas. Assim era a lei de Moisés, você não podia ter convívio. E esse homem arranjou um jeito de burlar talvez a segurança, e foi até Jesus, e pediu a Jesus que o curasse, e Jesus o curou. E eu estou pensando aqui numa quantidade de pessoas, porque há muitos anos atrás, há um tempo atrás, eu pensava, esse homem estava no sepulcro, ali no meio do cemitério, saía do meio de uma tumba, ficava lá no meio conversando com os mortos. Não, nada disso. Ele vivia numa cidade própria, uma cidade de ruínas, uma cidade cheia de sepulcros vazios, e eles ali ficavam camuflados dentro daquelas cavernas, moravam sem residência, vamos dizer assim, sem uma família. E esse homem, a Bíblia narra que um único homem, o que levou esse homem, por quê? Não sei se os irmãos já perceberam, já viram alguma vez, uma pessoa endemoniada, ela não está 24 horas endemoniada. Há pessoas que estão tocando a sua vida normal, trabalham, casam-se e estão endemoniados, casado e endemoniado. E de repente ele tem lá um surto, o bicho pega nele e ele sai fazendo coisas terríveis, depois ele acalma, passa, a não ser que o demônio seja expulso e ali naquele lugar seja colocado, seja preenchido com o Espírito Santo, mas aquilo vai voltando, vem e volta, vem e volta. Então, na minha imaginação, esse homem, ele sai sem estar endemoniado, na minha imaginação. Ele sai de lá, não se pode afirmar, a Bíblia não diz, mas podemos conjecturar que esse homem sai em procura, que ele sabe, puxa vida, hoje, sim, e tem umas situações que a pessoa fica endemoniada e não sabe o que aconteceu com ele. Ele acorda, o que houve comigo? Ele não sabe. Mas outras situações a pessoa sabe, percebe, talvez ele não saiba tudo o que aconteceu durante a libertação, mas ele sabe que ele estava num estado deplorável. E pede ajuda, pede perdão ao Senhor e tal. Quando ele é liberto totalmente, fica tudo bem. Mas em algumas outras situações, não. E aí aquilo fica repetindo. Então eu imagino que possa ter acontecido isso. Por que eu estou contando? Por quê? Você pode me perguntar, se esse homem não viesse até Jesus, será que Jesus iria até ele? Onde é que tem um sepulcro aqui? Como é que vem as pessoas? Deixa eu olhar no meio dos sepulcros. Eu não sei te responder isso, mas a Bíblia não relata que Jesus fosse procurando ali, mas ele deixava se conhecer, ele deixava que as pessoas soubessem
e as pessoas vinham ao encontro. Nota que a narrativa é clara, ela diz assim: logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo. Naturalmente, quando ele era possado. As pessoas tinham medo dele. Mas ele, eu posso quase assegurar para os irmãos, porque não conhecemos nenhuma história que uma pessoa está 4 anos, 2 anos, 1 ano, endemoniado 24 horas por dia. É impossível, quase, dizer isso para vocês. Primeiro que a pessoa não aguenta, porque o inimigo faz dele gato e sapato. O inimigo bombardeia, então o ser humano em si não vai aguentar. Mas ele sabia, eu tenho uma crise. Primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, e eu quero trazer isso para as nossas famílias, que nós às vezes somos famílias. Ele era uma pessoa, ele não era um cavalo, ele não era um cachorro, ele não era um bode, ele não era uma águia, ele era um homem. Mas ele era um homem com a imagem deformada. Por que que ele era um homem com a imagem deformada? Porque Satanás deformou a imagem dele. Por que que Satanás deformou a imagem dele? E é o que Satanás faz com as pessoas que dão chance. Nós vamos caminhar, daqui a pouco os irmãos vão entender quais são os perigos para que o inimigo venha e nos afronte se nós deixarmos brecha. Qual é a missão dele? Por que que ele quer deformar a nossa imagem? Hoje nós estamos num culto com menos pessoas, e você pode falar, aí o microfone talvez não vai dar para a pessoa ouvir, mas eu vou repetir daqui. Por que será que Satanás quer deformar a nossa imagem, a sua imagem? Qual é o interesse dele? Alguém pode dizer, vai ganhar uma Brasília 0 quilômetro. Por quê? Cadê um adolescente para falar aí, os inteligentes? Por que que a missão dele é essa? Tentar deformar a nossa imagem. Como é que é? Exatamente. Exatamente. Queria ter uma filha assim. Exatamente, Isabela. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu fui pesquisar, eu gosto assim, a imagem de Deus. Antes eu falava, poxa, Deus, a imagem de Deus é tanto diferente, né? Eu sou diferente do Davi, embora o Davi seja mais bonito. O Davi é diferente da Mariana. A Mariana é diferente do Augusto, e assim, como é que eu posso estar a imagem e semelhança? Não é essa imagem simples, mas é algo muito mais profundo, e se nós entendêssemos isso, nós valorizaríamos mais. Esse imagem e semelhança de Deus, no grego quer dizer eikon, que é semelhança derivada, que implica num protótipo. Todo mundo sabe o que é um protótipo, não sabe? Implica num protótipo. Então, eu posso dizer que nós fomos feitos protótipos, modelos de Deus. Um protótipo é um modelo semelhante, parecido. Eu fiz um protótipo aqui, fiz um croquis aqui. Então, como Deus fez isso, o inimigo sabe que se ele mexer naquilo que Deus fez e deformar aquilo que Deus fez, ele machuca o coração de Deus. E ele, em algumas oportunidades, ele consegue a nossa ajuda para que a nossa imagem seja deformada. Olha que coisa tremenda. Assim como Jesus entra na nossa vida e com a nossa colaboração. Como assim? Quando eu aceito, quando eu autorizo que ele entre na minha vida, então com essa colaboração minha, eu me torno um vencedor, eu me torno um salvo, eu me torno uma pessoa agradável e semelhante a Cristo, não semelhante na sua divindade, mas semelhante no seu caráter, nas coisas que ele tem que são comunicáveis, né? Alguns atributos que ele tem que são comunicáveis. Então os demônios têm a missão de atormentar e destruir a semelhança divina nos seres humanos. Essa é a missão dele. E é interessante, irmãos, quando nós observamos as pessoas agindo, seu comportamento, em algumas situações é possível claramente
a gente perceber se a pessoa está sob influência ou ele tem o demônio dentro dela. Por quê? Porque ele está sendo deformado. Ele está falando, porque deformar não é só você ficar assim, ó. Deformou a cara. Mas sim, se você já visse o que muitos já viram, mas eu já vi cada coisa que assusta, das pessoas ficarem completamente transformadas no seu visual, mas é transformar nas atitudes, principalmente. As ações das pessoas agem como se não fossem umas pessoas normais. Assim como, você vai entender agora de cara, quando a gente olha para uma pessoa e pergunta: você é cristão? Você é crente? Você é salvo? Você é de Jesus? Por quê? Não sei, você tem uma coisa gostosa. Vocês já ouviram isso? Eu não estou falando, você é da igreja cristã Shalom? Você é da igreja? Não, porque aí eu estou trazendo os méritos para a igreja. Mas quando eu falo de Jesus, Ele é a pessoa que Ele pode transformar a vida e nos faz pessoas agradáveis. Quem não gosta de estar perto de uma pessoa agradável? Uma pessoa que tem Jesus, uma pessoa que abre a boca e solta palavras de vida. Da mesma forma, é possível nós reconhecermos quando uma pessoa está com a imagem, e eu vou repetir, não só a imagem facial, mas também, muitas vezes parece, imagem deformada. Alguns pregadores, às vezes eles falam assim: poxa vida, eu chego aqui na igreja, vejo os irmãos com a cara carrancuda, aí eu pergunto: você não é salvo não? Ele está fazendo uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade ali. Como que eu posso ser salvo e ser um carrancudo? Eu conheci algumas pessoas carrancudas na vida, e crentes, e até para dar a paz do Senhor ele era carrancudo. Em vez de ele dar a paz do Senhor, ele fala: pode ser o irmão. Quase que eu falo: meu Deus do céu. Conheci uma irmã, e outros irmãos que estão aqui conheceram na igreja que nós fomos, e ela tinha um sorriso aberto e redondo para transmitir a paz. Ela falava a paz. Quando ela falava a paz, ela reganhava mesmo um sorriso na boca. É isso, meu irmão? Lembra, né? A paz. E ela ficava bem na porta. Você já imaginou? A gente sai de casa hoje, pisou na lama, não deu tempo de trocar o sapato, entrou, chegou ali, fez sinal. Se você veio de ônibus, o ônibus passou, aí começou a chover, você fez escova. Estou falando atualmente das mulheres, eu sou doido para fazer escova. Molhou o cabelo, hein, irmã Daniela? Molhou o cabelo, e você chega bufando, soltando marimbondo. Aí você chega aqui na porta, que você vai entrando, né, pessoa? Rapaz, que você tenha um culto abençoado, que Deus fale com você hoje, muito. Nós temos pedido ao pessoal da recepção, pessoal do santuário, tem feito isso quando as pessoas entram ali: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é gostoso. Da mesma forma, nós podemos reconhecer quando uma pessoa, se não está sob influência, ele está caminhando para agradar os assuntos daquele que é o inimigo de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Versículo 7: e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Essa frase aqui, ela está trazida para o português, mas ela não está retratando exatamente aquilo que ela quer dizer no hebraico. Pastor, mas o Novo Testamento é no grego, mas no hebraico que eles costumavam dizer, e Jesus era um judeu, ele está dizendo assim, o sentido original: o que temos a ver um com o outro? O que nós temos a ver um com o outro? Você comigo e eu contigo. E mais, cuide de seus assuntos e deixe os meus. Essa frase que ele disse no original quer dizer isso. O que temos nós? O que eu tenho contigo? O que você tem comigo? Cuide dos seus assuntos. Já vamos falar sobre isso. O que
que deforma a nossa imagem? Como é que o inimigo consegue deformar a nossa imagem, a minha imagem? Assim como ele vai atuar aqui contrário, nós temos o antídoto de Deus para atuar, e o antídoto é para rechaçar isso e fazer o efeito contrário, não é? O nosso afastamento de Deus deforma a nossa imagem. Pastor, mas como? Porque através do afastamento de Deus há o esfriamento. Quando eu me afasto de Deus, eu começo a perder de vista a imagem dele. Não no sentido literal, até porque eu nunca o vi. Não, eu estou afastado de Deus. De vez em quando você encontra alguém que fala, estou afastado da igreja, mas não de Deus. Mas se a igreja é o corpo dele, você está afastado do corpo, onde é que está essa cabeça? Porque diz que nós somos o corpo, ele é a cabeça. Então eu comecei a entender isso. Se eu estou afastado do corpo, mas eu tenho uma cabeça, que corpo estranho você está ligado? Eu estou afastado, mas eu ainda creio em Deus. Eu não vou dizer que você está mentindo. Você pode sim. A Bíblia diz que todo mundo crê em Deus, até o diabo crê. Deus, ele sabe quem é Deus. Pode chegar para qualquer pessoa, ele não precisa estar ligado a nenhuma religião, ele não precisa ser nenhum cristão, pode ser uma pessoa que está aí sem nenhum compromisso, não faz nada na vida, mas se você perguntar a ele, você acha que Deus tem poder para fazer as coisas? Ele disse, eu acho, Deus tem poder, Deus é o todo, aquele é o maior. Você já viu um bêbado conversando com o outro? Ele está bêbado, está ali, está não sei o quê, de repente ele tira o chapéu assim e fala assim, aquele lá em cima é maior. Não é que ele sabe disso, porque todo mundo sabe. Não é disso que nós estamos falando, mas eu estou falando que o afastamento nos esfria. Esfria de quê? Primeiro esfria-nos, porque nós não estamos, você não vem me dizer que se você está afastado, você está ouvindo a palavra, você está orando, você está lendo a Bíblia. Não, mas eu estou lendo a Bíblia. Meu irmão, tem alguma coisa errada, porque se você está lendo a Bíblia, está orando, você vai ter uma vontade louca de estar entre nós, em comunhão. Não me conte o contrário, a sua palavra não me vale, não é possível que isso possa acontecer. Eu preciso que você me prove que você está afastado e não está frio. Então ele causa um esfriamento, mas causa mais coisas, causa falta de intimidade. Assim como você se afasta de uma pessoa e não vê há muitos anos, e alguém fala assim, olha, quem pode resolver isso aí? Tem um irmão lá, o comandante Gil, fala com ele que ele resolve. Ih, cara, muito tempo que eu não falo com ele, estou sem graça, eu não vou pedir isso a ele. Amém ou não amém? Embora Deus não falasse, não, você está afastado de mim, mas clama a mim, eu responder-te-ei. Pode vir, aquele que se aproximar de mim, eu me deixarei aproximar dele. Aquele que se afastar de mim, então, eu me deixarei afastar dele. Mas é impossível você tentar nos convencer, ou convencer, você não me convence, como é que você vai convencer a Deus que o afastamento não te traz a falta de intimidade? Mas traz uma outra coisa, o afastamento, olha onde isso vai dar. Começou só com afastamento. Eu não estou afastamento da igreja, estou falando do afastamento de Deus, porque se você se afastar de Deus, automaticamente se afasta de tudo que pertence a Ele. Olha onde isso vai dar, a vergonha por estarmos afastados. A pessoa quando se afasta, ela fica com mais vergonha. Tem uma pessoa que está um tempão para falar comigo, um assunto aí, semana que vem eu vou aí conversar contigo, eu vou te telefonar amanhã e não liga, e eu falo, esqueceu, não, e está enrolando. Você já tem 6 meses, nos últimos 2 meses sequer manda uma mensagem e fala, por quê? Está com vergonha? O que ele vai dizer para mim? Está com vergonha? Desnecessário ficar com vergonha. É só, pronto, estou pronto, vamos conversar. Mas é assim que nós agimos, que
nós começamos a ficar com vergonha. Daqui a pouco eu encontro a pessoa lá, e eu estou afastado, e estou envergonhado, eu estou em falta com ele, ele vem naquela calçada, vem nessa calçada, eu pulo para a calçada de lá e disfarço, pego o telefone, põe aqui, finjo que eu não estou vendo, porque eu estou envergonhado. O afastamento nos traz vergonha. Mais do que isso, o afastamento nos dá fraqueza. Porque se com Ele estamos fortes, com Ele somos fortes, sem Ele somos fracos. Falamos hoje, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco? Não, o muito sem Deus é nada. Se estamos com Deus, estamos fortes. Se estamos sem Deus, automaticamente estamos fracos. Então, o afastamento gera o quê? Gera o pecado. Pastor, mas só por eu estar afastado eu estou em pecado? Se você entender o significado real do pecado, o pecado é você estar cortado do relacionamento com Deus, e pecado quer dizer errar o alvo, você está fora do alvo, você está indo para um outro alvo. Com isso, nós elegemos novos alvos. O ser humano não vive sem substituto. Então, se eu não estou conseguindo ter com Deus aquilo que eu estou buscando, eu vou buscar fora. Hoje conversávamos acerca de pessoas que buscam outras religiões, seitas, caminhos que estão contrários à palavra de Deus. Infelizmente, a gente não pode ficar falando aqui, né, que as pessoas pegam corte fora do contexto e vem, mas é essa a realidade. E tem um chamariz para aquilo, tem um apelo. Trago a sua esposa em 7 dias. Ele quer o diabo? Não, ele quer a esposa. Então ele vai lá porque se ofereceu, eu quero a esposa em 7 dias. Assim como há pessoas que estão vindo para a igreja. Seja próspero, aceite Jesus, compre a sua casa. Eu aceitei Jesus, comprei a casa, comprei um barco, tenho 2 carros. E a minha alma foi entregue para o inimigo, porque Jesus não falou que seria dessa forma. Aí você começa a eleger substitutos, alvos que supram as nossas carências afetivas, sociais. Se você é uma pessoa que gosta de se relacionar, e você não está podendo se relacionar com esse grupo aqui, logo o inimigo vai dizer, tem esse grupo aqui, foi isso que aconteceu. Eu fico imaginando, como é que foi que as famílias, porque o estudo diz que famílias moravam ali, pessoas moravam ali, vamos supor que tinham 50, será que os 50 reuniram, gente, vamos para um lugar, vamos descer aqui, vamos todos para lá? Não, olha, eu estou assim, estou assado, onde você está? Não estou nem pagando aluguel. É mesmo? Onde você conseguiu isso? É aqui na descida, 2 quilômetros daqui, tem uma cidade em ruínas, ninguém está morando lá, vamos para lá. E aí começaram a chegar pessoas, como é que é isso? É aquele complô contra o divino, complô contra as coisas boas de Deus. Ele começa a eleger pessoas que também estão insatisfeitas, e ele começa a achar seus pares, ele começa a achar pessoas que têm afinidade com ele. Se você é uma pessoa que gosta de falar de um certo assunto, e aqui do seu lado tem outro, você vai fazer um grupinho com ele, mais 2 ou mais 3, mas você não consegue conversar com pessoas que não têm afinidade nos seus assuntos. Elegemos novos alvos que supram as nossas carências. Nós vamos substituindo, aquele que é invisível e eterno por coisas visíveis e passageiras. Nós não nos contentamos em aguardar, nós não nos contentamos de esperar pela fé, nós queremos ver acontecer. E o mundo está cheio de propostas de coisas que te dão a resposta agora, imediata. Porque as pessoas não estão com o desejo. Quando eu digo as pessoas, são algumas. E o mundo percebeu que tem esse nicho, ele diz, eu vou vender, eu vou fazer um produto para alcançar essas pessoas. Pessoas carentes, pessoas que querem respostas. Querem um exemplo, irmãos? Se eu abrir uma reunião aqui, pode ser o horário que for. Não, esse horário eu não posso, ninguém vai dizer isso.
O irmão vai dar um jeito, vai botar uma babá para tomar conta dos seus filhos, vai botar um auxiliar no escritório para ficar no lugar dele, mas se eu abrir uma reunião aqui, eu vou repetir, qualquer hora, posso botar 2 da tarde, 7 da manhã, 8 da noite, qualquer hora, eu estou falando do que eu tenho visto aí fora, dizendo, Deus trará revelações, vem aqui e Deus vai falar com você o que está acontecendo na sua vida, Ele revela inclusive seu CPF, Ele revela inclusive o que vai acontecer com você daqui a 5 anos, irmãos, nós vamos ter que distribuir senha, porque não vai dar para entrar aqui dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas querem respostas imediatas sem contribuir com a sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso gera um afastamento de Deus, porque Deus não é essa pessoa que está aqui só para satisfazer os meus anseios, as minhas vontades, mas Ele está para satisfazer a vontade dEle em mim. É muito diferente. Eu te garanto que o lucro é muito maior. Quando você entender, Senhor, faça o teu querer em mim, cantamos isso, faz em mim o teu querer. Como é difícil você cantar isso, irmão. Quando nós cantamos isso, nós temos que bancar isso na nossa vida, faz em mim o teu querer. Porque nós não damos conta de gerir a nossa própria vida. O que deforma a nossa imagem? Deforma esse afastamento. E o que acontece? Nós perdemos a nossa identidade. Nós não somos mais famílias de Deus. Perdemos a identidade. Nós não somos pessoas que possamos dar testemunho da glória de Deus. Nós, além de tristes, nós afastamos pessoas de nós. Eu não gosto de ficar. Já pensou? Você ficar perto de uma pessoa murmuradora, reclamona, ninguém gosta, Deus também não gosta, e foi só por causa da reclamação e da murmuração que aquele povo, acima de uma certa idade, não entrou na terra prometida. Todos ficaram pelo deserto, todos morreram dentro daqueles 40 anos, por causa da murmuração. E a murmuração atrai murmuradores, o mentiroso atrai mentirosos, e o fofoqueiro? Ouvidos para a fofoca. Por que hoje há vendas de drogas? Porque há quem compre drogas. Amém, comadre? Se não há quem compre, ele vai apodrecer, vai não sei o quê, não vai ter solução. Então, nós atraímos pares. Essas pessoas viviam separadas. São famílias desmontadas. Deixa eu dizer, é possível, será, uma família cristã está tendo a sua imagem deformada? Não só é possível, como eu conheço na minha caminhada, conheço pessoas de uma igreja ou de outra, pessoas que se dizem, não, eu sou da igreja tal, mas você tem a imagem deformada, a sua vida não tem sido uma vida vitoriosa e abundante em Deus. Pastor, mas que tristeza é viver assim. A Bíblia diz que além desses nossos ambientes se tornarem ruínas e sepulcros, o nosso relacionamento se acomoda com pessoas idênticas. Nós somos passíveis de acomodação. Se você morar num lugar, com raríssimas exceções, você mora num lugar que tem algum problema na rua, na casa e tudo, você vai se acostumando, daqui a pouco você vê que você está ali 5 anos. Qual é o problema? Não, o problema é que cai goteira ali dentro. Como é que você faz? Não, bota um balde. Meu irmão, não tem que botar um balde, tem que consertar a goteira. Nós nos acostumamos. Eu morei num lugar, já falei isso aqui algumas vezes, eu morei num lugar que quando chovia, tirava de baldes de dentro da sala, e morei lá 7 anos. Nós nos acomodamos. Por quê? Porque é do ser humano. Nós nos cansamos. Por quê? Porque o ser humano cansa. Mas os que esperam no Senhor são diferentes desses que se cansam. Eles voam alto, voam como águia e vai por aí afora. Olha o que diz aqui, que noite e dia aquele homem perambulava. Noite e dia a nossa vida se resumirá a perambular e viver na mesmice, caso nós nos afastemos, caso nós permitamos que a nossa família viva em ruínas e deformadamente.
noite e dia procurando soluções. E às vezes perambular, não é que você acorda de noite e fica andando, durante o dia está na rua, onde você está, não sei, estou perambulando. Pode ser isso também, mas eu entendo aqui dentro do contexto, e conhecendo a Bíblia, e como ela aproxima versículos, eu vejo o salmista dizendo assim: é inútil o homem acordar cedo, é inútil ele dormir tarde, é inútil ele fazer as coisas. Aos justos o Senhor dá enquanto eles dormem. A nossa imagem fica deformada também como? Em tristeza, angústia, depressão, medo, choro. E esse choro não necessariamente é aquele choro, toda hora chorando, mas é uma vida de choro, uma vida de lamúria, uma vida de tristeza. O que é uma vida de tristeza? É uma vida que a alegria sempre está por baixo, sempre perde. Você vê a pessoa alegre, estou alegre, que alegria. Meia hora depois ele está triste. Por quê? Porque ele volta ao normal. É aquela alegria efêmera. É a alegria que as pessoas tentam recuperar num carnaval, num show, numa viagem de navio. Numa viagem, é aquela alegria do casamento que perdeu essa alegria, e nós vamos fazer um projeto aqui, eu vou comprar um presente para a esposa, eu vou comprar um presente para o marido, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos trocar de carro, nós vamos dar uma reforma na casa, vamos sei lá o quê, e a alegria vai voltar, vai mesmo, por 1 mês, 2 meses talvez, mas depois tudo volta ao normal. Por quê? Porque você está vivendo em sepulcros, está vivendo em ruínas. Se a pregação terminasse aqui, os irmãos iam para casa e disseram assim: meu Deus, o que será da minha vida? Mas Deus nos enviou Jesus, e Ele veio nos dar vida de novo. Em João 10:10 diz que o ladrão veio o quê? Roubar, veio matar, veio destruir o quê? Todos esses sonhos e projetos de Deus, e conseguem alguns. Infelizmente, consegue. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. O inimigo sabe que nós, quando somos de Jesus, não temos nada a ver com Ele. Prestaram atenção? Ele vira e diz: Jesus, o que nós temos a ver um com o outro? E ele sabe, Márcio, que você não tem nada a ver com ele se você optar por Jesus. Mas quando nos afastamos de Deus, nós passamos, de uma certa forma, a engordar os projetos do diabo, do inimigo. E passamos a cuidar de quê? Dos negócios dele. E quais são os negócios dele? São os negócios que não são espirituais e que não visam dependência de Deus, fé. E olha como é que a Bíblia amarra bem as coisas. Em Lucas 2:49, Jesus vai ao templo quando ele tinha 12 anos. E aí tinha uma festa, ele estava no templo, acabou a festa, seus pais foram embora para casa, voltaram para casa. Lá andaram um dia. Quando andaram um dia, peraí, fulano, você viu Jesus aí? Não, ele estava ali brincando comigo. Estava, eu acho que eu vi. Vamos ver, procura ali, para. Vamos lá, gente, cadê? Jesus! Ô Jesus! Jesus não respondeu. Eles ficaram apavorados, tinha uma caravana. Tira da tela, por favor, por enquanto. Tinha uma caravana. E eles disseram, não, eu não. Aí alguém deve ter dito, olha, desculpa, mas desde que saímos de lá, eu não vi Jesus. Ele estava com aquela camiseta azul, estava com calça jeans, estava, ela tinha calça jeans naquela época já. Não vi ele não. Ele ficou lá, pode ter certeza. Voltaram desabalar da carreira. 3 dias depois, procuraram, isso é dedução minha, hein, irmãos? E a Bíblia deixa deduzir. Um dia para frente, perderam Jesus, um dia para frente perceberam que ele não estava. Volta, e só acha 3 depois. Não tinha contramão na estrada. É porque durante os 2 primeiros dias,
Eles foram procurar Jesus onde ele não estava. Mas isso é outra pregação. Mas no terceiro dia, vamos lá na igreja? Quem sabe estava. Quando entra Jesus lá, quando eles abrem a porta, é Jesus, no meio dos doutores, falando e tal. Ei, Jesus, que papel, hein? Vê se é isso que ele estava dizendo aqui. Após 3 dias o acharam no templo, Lucas 2,46, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuravas? Como não sabias que era meu dever tratar de quê? Dos assuntos do meu pai. Conecta com o diabo falando: vá tratar dos seus assuntos. Ele sabe, esse camarada tem assuntos do pai para tratar. Você vem meter-se nos meus assuntos? Não me atormente, é isso que ele está dizendo. Porque quando nós, em Cristo, chegamos perto de uma pessoa deformada, nós atormentamos aquele que está deformando a imagem dele. Se não fizermos, precisamos fazer. Pastor, isso não é bíblico. Como não? Como é que você é chamado na Bíblia? Qual é o adjetivo que a Bíblia te dá? Tem 2 adjetivos que você não pode deixar de ter. Um deles é o sal. Ah, descobriram bem. E o outro é? A luz atormenta quem? As trevas. E o sal? Dá gosto ao que não tem gosto. Nós às vezes deixamos de cuidar de assuntos de Deus para nos interessar pelos assuntos do inimigo. Será que poderíamos ver alguns assuntos do inimigo? Será que vocês sabem, os adolescentes sabem? Nem vou perguntar a eles, que eles conhecem. Eles dão aula disso. Não que eles tenham isso, mas eles rebatem isso. Sabe ou não sabe? Um dos assuntos do inimigo. Tem um assunto ali numa rodinha. Como é que você sabe que é do inimigo? Ih, é uma fofoca. Essa não é de Deus. Palavra só para baixo. Essa também não. Porque a Bíblia diz que nós temos que falar palavras que edificam. Mas tem um assunto que é do inimigo que a gente às vezes não percebe. É quando o inimigo diz: você pode sozinho. Você é o cara. Você consegue. E aí Jesus vem e diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Quantos irmãos estão entendendo? Às vezes, amado, nós estamos sem perceber, pisando dentro do terreno do inimigo com as nossas convicções e falas. Mas Jesus restaura tudo em nós. Antes aquele homem deformado assustava as pessoas. Diz aqui, vamos voltar lá? Esse homem vivia em meio aos sepulcros, não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam correntado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas. As pessoas tinham medo dele. Eu era criança pequena lá em Guaçuí, e tinha um camarada lá, eu lembro até hoje, eu tinha uns 8 anos, 7 anos, olha como é que eu lembro. E o nome dele era Pedro Friso. Pedro Friso, não sei porquê, acho que ele tinha um cabelo frisado assim, ele andava pela rua e tal, e as pessoas diziam que ele era meio maluco. Ele podia ser um endemoniado naquela época. A nossa igreja lá era uma igreja, ela não tinha essa percepção ainda, uma igrejazinha tradicional, não tinha despertado esse avivamento, né? Embora fossem pessoas fiéis, meus pais e outros irmãos lá que eu conheci, sim, mas talvez não tivessem dado conta desse dínamo que Deus deu na nossa vida. Tinha o Pedro Friso. E o Pedro Friso,
Ele fazia, ou porque ele era meio doido ou endemoniado, ele fazia para assustar de propósito. De repente ele está andando na rua, a gente está passando, ele batia uma corrida atrás da gente. Tinha 3, 4 moleques, mas vazava moleque para tudo quanto é lado, um entrava numa porta, outro entrava no outro, eu subia no muro, e o Pedro Friso, mas nunca soube que o Pedro Friso bateu em alguém, machucou. Mas como a gente dormia e sonhava com o Pedro Friso, meu Deus, a gente gritava, acordava gritando, medo do Pedro Friso, ele assustava as pessoas. Eu já vi histórias assim, em Teresópolis, já contei aqui, um homem, acabou o culto, na igreja metodista wesleyana, e o meu carro não dava para parar assim, estava para lá longe, assim, um quarteirão e pouco, do lado de lá da rua, mas dava para aqui, para ver. E o pastor falou assim, pastor, tem um lanche aqui. Eu falei assim, eu vou guardar só a minha maleta, tinha uma maleta de CDs. Não pega peso não, fulano. A pessoa falou, pastor, eu levo para o senhor, pegou assim, todo bondoso, e levou a minha maleta. E veio e foi andando comigo, um escuro alto, forte, e foi lá, sozinho comigo, abriu a mala do carro, botou lá, ajudou a fechar, me ajudou a atravessar a rua, aí fomos lanchar. E o pastor disse assim, pastor, sabe aquele moço que estava lá com você, aquele foi o mais perigoso daqui de Teresópolis. Aquilo matava para ver que lado que caía. E um dia ele entrou na igreja, quando ele entrou na igreja, voou gente para tudo quanto é lado, pastor. E vieram aqui na frente e disseram, pastor, quem está lá atrás é fulano, eu nem lembro o nome dele. E todo mundo assim, glória, que teve de crente batizado no Espírito Santo aquele dia, imagina. Ele não me falou isso, não, eu que estou acrescentando aqui a minha licença poética. Ele disse, aquele homem era perigoso, ele matava assim, dava na cabeça dele, ele matava a pessoa, ele roubava, ele espancava. Pastor, o senhor, não, mas ele é outro homem hoje. Aquilo ali, ele é manso que nem um cordeiro. Vive rindo. Pois não. A primeira vez que alguém chamou a atenção dele aqui na igreja, eu falei, meu Deus do céu, ele era crente novo. Nesse dia ele entrou e aceitou Jesus. É isso que ele fez. Aí foram chamar a atenção dele, o pastor, meu Deus do céu. Ai, Jesus, arranjou uma encrenca. E o cara ainda pediu perdão, ficou uns 10 minutos pedindo perdão, dizendo, eu sou nova criatura, não faz nada comigo não me tira daqui da igreja não. Um homem transformado. Amém. As pessoas agora eram irmãos dele. E olha o que vai acontecer aqui. Eu li até o versículo 13. Versículo 14 para a gente terminar. Em diante, 14. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Irmãos, quando fala em perfeito juízo, é que uma das deformidades que o inimigo coloca em nós é tirar o nosso juízo. Uma pessoa sem juízo é uma pessoa sem lei, sem direção, sem um jugo, que é o jugo de Jesus. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Jesus, o senhor vai consertar muita coisa aqui, não conserta não, sai daqui, não nos atormente. Você vê quantos discípulos o inimigo já tinha. Agora é o versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, ele tinha descido do barco, não é? Está lá, assim atravessaram o mar, né? Versículo 1. Então 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. O que ele rogou antes? Não me atormentes. E agora, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o. Vai para onde? Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem, e começou a quê, irmãos?
a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Uma observação que não tem necessidade de colocar na pregação, mas eu falei assim, olha, aqui Jesus não deixa vir com ele, fala, vai anunciar quem sou eu e o que eu fiz para você. E os milagres que ele fazia entre os judeus, ele disse, não conte para ninguém. Por que isso? Porque aos judeus ainda não era permitido ele dizer que ele era o rei, que ele era o Senhor. Havia um tempo para aquilo no processo de Deus. E esse homem era um gentio. E Deus tinha todo interesse que o gentio contasse para os outros o que ele, Jesus, fez por eles. Essa é a explicação. Se um dia alguém te perguntar, isso aqui não há uma controvérsia? Para uns Jesus não quer que anuncie, para outros ele diz, vai anunciar. Irmãos, qual é a moral dessa história? É que nós somos crentes em Jesus e podemos estar deformados porque estamos cuidando dos negócios que não é do nosso Pai. E para cuidarmos das coisas que não são de Deus, nós precisamos fazer o quê? Nos afastar de Deus. Porque Jesus disse que comunhão há entre eu e as trevas. Se você quiser cuidar das coisas das trevas, você tem que abrir mão de Jesus, não tem outro jeito. Aí você começa a ver um monte de versículo, que ninguém pode servir a dois senhores. Não é que está proibido, você não pode, está proibido, não, você não consegue, porque ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou você vai satisfazer a um, você vai devotar-se a um, encher a bola de um e vai esvaziar a bola do outro. Não pode. Para você não se meter ou não cair nos negócios do inimigo, você precisa estar firme nos negócios de Deus. Amém? Podemos concluir? Vamos ficar de pé. Eu quero orar hoje aqui pelas famílias que estão aqui. Pastor, e as outras? As outras eu vou orar outro dia. Eu quero orar por essas famílias. Eu não vou perguntar, eu tenho certeza que cada família que tem ao menos um motivo para que Deus restaure alguma imagem da sua vida. Eu não tenho dúvida que tem. E pode ser que você já esteja sem força. Pode ser que você nem tenha se dado conta, porque você está habitando o seu círculo de amizades. É um círculo semelhante àquilo que você está vivendo. Então vocês têm muito assunto para conversar. Se o seu casamento não está legal, cuidado para você não contar isso para outro amigo ou outra amiga, que também o casamento não está legal. Você vai arranjar uma parelha boa ali e vai reforçar os negócios do inimigo. Se você está indo mal no seu emprego, cuidado para você não achar e dizer assim, mas está tudo assim, o pior, o Lula entrou, está tudo assim, o presidente anterior que estragou, o presidente futuro vai estragar, tudo são as pessoas. Se você tem uma loja, se você é um autônomo e não está conseguindo vender, cuidado com quem que você vai, porque ele pode dizer assim, você vai ver no Natal, vai piorar. Então você precisa restaurar a sua fé e restaurar o seu propósito diante de Deus. E eu quero te ajudar a fazer isso, não todos os dias, que quem vai viver a sua vida é você, mas eu quero orar por você e orar nesses dias, estar em parceria com você em oração. Eu e os irmãos aqui vão ajudar, aqueles que lembrarem, souberem de alguma família.
E se você não está fazendo o jejum, eu te sugiro, faça nem que seja 2 horas, 3 horas, faça o que se aguentar, mas faça. Não é deixar de comer, é trocar o alimento material pelo espiritual, é orar em família. Então eu quero orar agora, irmãos, mesmo. Hoje somos menos do que normal, algumas pessoas estão festejando ainda, né? Celebrando com a mamãe, certamente foram passar o dia, então nós temos menos pessoas aqui. E o que nós vamos fazer é diferente daquilo que nós normalmente fazemos, trazer as pessoas aqui à frente e orar, colocando a mão na cabeça, mas eu queria que vocês me ajudassem nisso. Quantos podem me ajudar a orar? Quantos podem? Agora, além dos que podem, quantos querem? Porque às vezes eu posso, mas não quero, ou então eu quero, mas não posso. Então, quantos podem e querem? Amém. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma desarrumação na igreja. Não precisa mexer nas cadeiras, é desarrumação. E eu queria que agora, do meio para cá, viesse aqui para frente e virasse para lá. Então, ali da fileira aqui do Perilo, Chicão, Luciano, eu estou dividindo mais ou menos a igreja ao meio, mais ou menos. Viesse para cá, que ficasse aqui na frente e ficasse olhando para trás. Os de trás continuem olhando para frente. Vocês vão dar de cara com eles. Olha, pode vir também, fica aqui só olhando assim. Vocês creem no poder de Deus? Vocês creem? Vocês creem?